O multimilionário cancelou de imediato uma reunião crucial e partiu apressadamente para casa após receber uma mensagem arrepiante. Pisou no acelerador para chegar à sua quinta, apenas para cruzar a entrada e encontrar a sua madrasta a organizar um serviço fúnebre completo para a sua frágil e adorada filha. Acomode-se, relaxe e deixe que este relato se desenrole. Espero que sirva como o catalisador perfeito para o levar a um sono profundo. E com isto, comecemos. A conferência de imprensa concluiu com uma longa ovação e uma chuva incessante de flashes de câmaras. Paulo Costa estava no centro do palco, com um sorriso educado, mas o olhar ausente. Acabara de ser revelado o projeto Fundo Isabel, um fundo de caridade nomeado em honra da sua falecida esposa. Enquanto se afastava do pódio, os repórteres continuavam a assediá-lo sobre a nova mulher ao seu lado. Sandra Marques, elegante num vestido esmeralda, oferecia um sorriso seguro, colocando suavemente a sua mão no braço de Paulo. Ele está a aprender a amar de novo, disse ela a um jornalista, o seu sorriso doce, mas o seu olhar afiado como uma navalha. Paulo apenas acenou, evitando as perguntas e dirigindo-se rapidamente ao carro. Dentro do sedan, Rui Silva, o motorista que trabalhava para a família Costa há mais de 10 anos, deu uma olhada pelo espelho retrovisor. O rosto de Paulo estava tenso pelo stress. Direto para casa, senhor? Perguntou. Paulo acenou brevemente. Atrás, Sandra Marques verificava o seu telemóvel, enviando uma mensagem rápida antes de se dirigir a Rui. Conduza devagar, por favor. Sinto-me um pouco esgotada. Rui manteve-se em silêncio, habituado ao seu tom suave, mas autoritário. A Quinta dos Pinheiros surgiu por trás de uma fileira de velhos sobreiros. Esta casa fora projetada pela própria Isabel, outrora cheia de risos e do cheiro a broas de mel recém-assadas a cada fim de semana. Agora era mais brilhante, mais arrumada, mas inegavelmente mais fria. Maria Lima, a idosa governanta, esperava na entrada, oferecendo uma ligeira reverência enquanto Paulo entrava. Bem-vindo a casa, senhor. Sandra respondeu por ele. Maria, por favor, certifique-se de que a sala de estar recebe uma limpeza a fundo amanhã. Obrigada. Hoje quero substituir as cortinas por algo mais claro, mais vibrante. Maria deteve-se, os seus olhos encontraram-se brevemente com os de Paulo, mas ele apenas ofereceu um sorriso cansado. Na cozinha, Mariana Costa estava sentada à mesa, desenhando flores com lápis de cor. Levantou a vista, os seus olhos iluminaram-se ao ver o seu pai. Pai. Paulo ajoelhou-se para abraçar a sua filha. Já voltei, princesa. Como estás? Ela aninhou-se no seu ombro. Pai. Sandra estava junto à porta, o sorriso ainda nos seus lábios, mas os seus olhos sustentavam uma fria reserva. Já é muito tarde para ela estar acordada, disse com voz ligeira, mas firme. Só queria esperar por mim, replicou Paulo, puxando uma cadeira para junto da sua filha. Só mais um bocadinho e depois para a cama. Maria serviu o jantar, o aroma a caldo verde encheu a mesa. Sandra serviu vinho verde, tentando criar uma atmosfera alegre. Querida, devíamos criar o hábito de jantar juntos todas as noites, disse, olhando para Mariana. Qual é a tua matéria favorita na escola? A menina hesitou. Gosto de desenhar. E estou a trabalhar num desenho para a mãe. A atmosfera na mesa congelou. Sandra pousou o seu copo de vinho, oferecendo um sorriso forçado. Tenho a certeza que a tua mãe vai adorar. Paulo olhou para a sua nova esposa, acenando, tentando manter a sua voz firme. A Isabel sempre adorou os desenhos dela. Mas Sandra não respondeu, simplesmente cortou a sua carne em pedaços pequenos e comeu devagar. Após o jantar, Paulo recebeu uma chamada urgente de Lisboa. Deixou a mesa e saiu para a varanda. Sandra viu-o ir, agitando distraidamente o seu copo de vinho. O seu olhar dirigiu-se escadas acima, onde Mariana corria para o seu quarto. Maria recolhia os pratos em silêncio, ouvindo Sandra murmurar para si mesma, assim que ele se for, esta casa será finalmente só minha. Naquela noite, Paulo entrou no quarto para encontrar Sandra sentada ao tocador, a tirar as suas joias. Tenho que ir imediatamente. Há um problema com o projeto no centro, explicou ele. Ela levantou a vista através do espelho. Vais-te embora outra vez. Paulo sentou-se na cama e pegou na sua mão. Apenas 2 semanas. Sei que posso contar contigo para cuidares da Mariana. Sandra sorriu docemente. Claro que sim. Ela é um encanto. Vou certificar-me de que ela gosta de mim como se fosse a sua própria mãe. Paulo acreditou nela, abraçou-a, depois inclinou-se para lhe dar um suave beijo na testa. Na manhã seguinte, o carro de Paulo saiu pelo portão. Mariana correu para a janela do segundo andar, acenando com a mão.
Sandra observava com um ligeiro sorriso trocista nos seus lábios. Chamou Maria lá para cima e indicou o quarto da menina. Este quarto está desgastado. Desocupa tudo. Quer que o pintem de novo? Maria hesitou. Senhora, a menina adora esse quarto, especialmente a parede que a mãe dela pintou com as folhas de sobreiro vermelhas. Sandra interrompeu-a. Não preciso de ouvir mais nada. Apenas segue as instruções. Mariana regressou a casa nessa tarde para encontrar os seus pertences empilhados, os seus desenhos arrancados da parede. Olhou ao redor e perguntou, onde está o meu quarto? Sandra respondeu, ficarás no sótão por agora. Estou a renovar o teu quarto. Mariana olhou para Maria, mas a governanta só pôde abanar ligeiramente a cabeça. A menina abraçou a sua caixa de lápis de cor e subiu as escadas em silêncio. Naquela noite, o vento uivava pelo corredor e a casa gemia suavemente. Mariana sentou-se junto à pequena janela do sótão, abrindo o seu caderno e escrevendo umas linhas trêmulas. A casa está brilhante, mas eu sinto-me escura. Lá embaixo, Maria estava na cozinha, a olhar para o teto, ouvindo os pequenos passos moverem-se e depois pararem. Sandra entrou e disse, não tens que lhe levar comida. A menina deve aprender alguma independência. Maria apertou as mãos no seu avental, lutando para manter a calma. É só uma criança. Sandra sorriu. Melhor ainda. Quanto mais cedo aprender, menos problemas causará. Deu meia volta, os seus saltos ressoando constantemente no chão. Tarde nessa noite, Rui Silva regressou a conduzir. Ele notou que a luz da sala de estar ainda estava acesa. Sandra estava ao telefone, de costas para a porta. Ele ouviu claramente as suas palavras. Ele foi-se embora. É tudo nosso agora. Se gerires isto bem. Rui parou no umbral, captando o seu reflexo no espelho. Sandra esboçava um meio sorriso, a sua voz baixa, sem se dar conta de que alguém estava parado atrás dela. Espera. Quando o plano estiver terminado, eu ligo-te. No andar de cima, Mariana ainda estava acordada. Ouviu um ruído leve ressoando do corredor de baixo, depois silêncio. A porta do sótão agitou-se suavemente com o vento. Cobriu-se com o cobertor com mais força, fechando os olhos, tentando recordar o som do canto da sua mãe. Lá embaixo, Sandra desligou o telefone, apagou as luzes e subiu as escadas. O som dos seus saltos ressoava ritmicamente no chão de madeira, subindo até onde Mariana jazia. Ao passar junto à porta do sótão, a luz do corredor projetou um fino raio através da fresta e depois apagou-se. Na escuridão, Mariana abriu os olhos. Olhou pela pequena janela, vendo o sobreiro balançar lá fora com cada rajada de vento. As folhas caíam lentamente, cobrindo o chão como uma saudação da sua mãe de longe. Adicionou silenciosamente outra linha ao seu caderno. Pai, sinto falta da mãe. Sandra parou no último degrau, olhando para cima, o seu sorriso tênue. Dorme bem, pequena. Deu meia volta e afastou-se, as luzes do corredor a diminuírem atrás dela. Maria saiu da cozinha, encontrando Rui ainda perto da porta. Ouviste tudo isso? Sussurrou ela. Rui acenou, os seus olhos turvos. Ela está a esconder algo grande, Maria. Maria suspirou. Receio que seja algo que talvez não possamos parar a tempo. A Quinta dos Pinheiros mergulhou no silêncio, apenas o constante tic-tac do relógio de pé permanecia. 2 semanas passaram a voar, e a atmosfera na Quinta dos Pinheiros tinha mudado drasticamente. As manhãs, que outrora estiveram cheias dos risos de Mariana, estavam agora dominadas pelo som do vento que varria os corredores. Paulo ainda não tinha regressado de Lisboa, e Sandra estava a instalar-se na autoridade absoluta. Ela convocou todo o pessoal da casa para a sala de estar, a sua voz cortante. De agora em diante, todas as despesas da casa devem ser aprovadas por mim. 2 funcionárias de longa data trocaram olhares preocupados. Uma tentou timidamente conservar o seu trabalho de jardinagem, mas Sandra simplesmente respondeu, preciso de pessoal novo que seja mais complacente. No final da reunião, as 2 mulheres saíam com as suas malas, os rostos abatidos. Maria permaneceu em silêncio junto à porta da cozinha, as mãos fortemente entrelaçadas, sabendo que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. Nessa tarde, apresentou-se um homem grande, Carlos Santos, apresentado por Sandra como o novo supervisor de segurança. Os seus olhos eram frios, a sua atitude rígida. Maria notou que ele falava com Sandra com uma familiaridade fácil. Momentos depois, ouviu o nome de Jorge, um nome que recordava distintamente como alguém que Paulo tinha despedido da empresa por práticas desonestas. Uma profunda sensação de inquietação instalou-se no seu coração. Naquela noite, enquanto Sandra estava ocupada ao telefone no escritório, Maria enviou silenciosamente um e-mail a Paulo. Escreveu brevemente,
Algo está muito errado. Jorge regressou. Tenha cuidado. Pressionou enviar, mas a caixa de correio reportou um erro. Mas depois de tentar 3 vezes, o e-mail continuava a ser devolvido. Olhou fixamente para o ecrã, o seu coração a bater com força. No sótão, Mariana sentou-se em silêncio. Pequeno almoço, jantar, já não descia. Sandra disse a todos que a menina quer estar sozinha, o que é bom para o seu estado mental. Maria sabia que isto não era verdade. Mas Carlos Santos tinha ordens para controlar o acesso ao sótão. Cada vez que ela tentava levar comida, ele bloqueava-a com um olhar frio como aço. Ordens da senhora. Dia após dia, Mariana apenas se ocupava dos seus lápis de cor e do seu diário. A luz que se filtrava pela pequena janela estreitava-se com o passar do tempo. Uma tarde, ordenou a sua velha caixa de brinquedos e encontrou um pequeno envelope metido entre uns livros. Era uma nota da sua mãe, com letra suave: se alguma vez te sentires perdida, confia que o amor do teu pai te encontrará. Mariana abraçou a carta com força, os seus olhos enchendo-se de lágrimas. Lá embaixo, Sandra começou a preparar a sua pequena festa. Disse a Maria: esta noite, convidarei alguns dos sócios do Paulo. Tudo tem que estar perfeito. A governanta respondeu suavemente: o patrão sabe, senhora. Sandra levantou a vista, o seu sorriso tênue. Saberá quando for o momento certo. Naquela noite, os lustres de cristal brilharam intensamente, e os risos ressoaram por toda a sala de estar. Sandra movia-se entre a multidão, tão elegante como uma atriz no palco. Jorge apareceu, vestido de forma impecável, apertando mãos com todos. A Costa Entreprises está prestes a experimentar grandes mudanças, disse ele com um tom meio a brincar. Sandra acrescentou: o Paulo está simplesmente esgotado. Eu só quero ajudá-lo a descansar. Todos acenaram, assumindo que esta era a palavra de uma esposa devota. Mas Maria estava em silêncio no final do corredor, segurando uma bandeja de bebidas. Captou a rápida troca de olhares entre Sandra e Jorge, e depois ouviu Jorge sussurrar: a procuração temporária estará pronta esta semana. Só precisas que ele assine. Maria deu um passo atrás, o seu coração deu um salto. Quando a festa terminou, Rui levou 2 dos sócios a casa. No carro, eles discutiram a noite. Ouvi dizer que o Paulo se vai retirar da administração, disse um. Parece que a Sandra está a tomar o controlo, disse o outro. Rui não disse nada, mas as suas mãos apertaram o volante com força. Sabia que Paulo nunca tinha mencionado nada disso. Tarde nessa noite, Maria foi à cozinha, procurando uma razão para verificar as coisas na secretária de Sandra. Havia um ficheiro parcialmente aberto, e em cima dele havia um recibo de flores fúnebres. A letra a negrito dizia: pacote completo de serviço memorial, tamanho infantil. Maria ficou imóvel, os olhos muito abertos, a garganta seca. Na manhã seguinte, Mariana preparou-se para a escola com a mochila ao ombro, mas ao chegar à porta, Carlos Santos bloqueou-lhe o passo. A senhora disse que ficas em casa hoje. Mariana olhou para baixo, a sua voz pequena. Tenho que ir à aula hoje. Há um exame. Carlos Santos abanou a cabeça, com a mão na porta. Mariana. A menina recuou, olhando pela fresta da janela, vendo o autocarro escolar passar. O som dos risos das crianças desvanecendo-se. À tarde, Maria subiu com um bolo recém-assado para o sótão. Deixa-o aí, disse Carlos Santos, bloqueando a escada. A senhora não quer que ninguém a incomode. Maria lutou para manter a calma. Tem filhos, Carlos? Ele ficou em silêncio, evitando o seu olhar. Se os tivesse, entenderia. Colocou o prato de bolo na pequena mesa perto das escadas e desceu. Sandra esperava ao pé das escadas com os braços cruzados. Acabaste de subir. Maria respondeu: a menina tem fome. Sandra sorriu, os seus olhos frios. Se voltares a interferir, despeço-te antes do tempo. Maria inclinou a cabeça, sem dizer nada, e foi-se embora. Enquanto Sandra lhe dava as costas, Maria observou-a, a sua mão apertando fortemente o canto do recibo que tinha recuperado do escritório. O recibo de flores fúnebres ainda dobrado na prega. A luz exterior desvaneceu-se, e o vento sussurrou através dos velhos sobreiros. Maria ficou imóvel por um longo tempo, o papel a tremer ligeiramente na sua mão. Nos dias seguintes à festa, a Quinta dos Pinheiros mergulhou num silêncio inquietante. Hoje, Sandra passava mais tempo no escritório de Paulo, às vezes dizendo que estava a organizar papelada, outras vezes dizendo que estava a arrumar para o meu marido. Maria nunca acreditou nessas desculpas, mas não tinha provas concretas. Todas as manhãs, Sandra sentava-se à secretária, telefone na mão, a sua voz ligeira e suave.
Não te preocupes, querido, eu trato do resto. Do outro lado, Jorge falava brevemente, o seu tom seco. Precisamos de uma razão legítima para ele assinar. Uma crise familiar, talvez. Ele é sentimental, facilmente influenciável pelos mais próximos. Sandra recostou-se na cadeira, os seus olhos endureceram. Não tens por que te preocupar. As coisas estão a avançar mais rápido do que pensei. Naquela tarde, o céu do Alentejo era de um cinzento pesado. Mariana jazia encolhida no quarto do sótão. Já não comia muito. Estava cansada, doía-lhe a cabeça, e tudo o que queria era dormir. Maria tentou levar-lhe papas de aveia em segredo, mas Carlos Santos deteve-a mesmo na escada. A senhora disse que ninguém tem permissão para subir. Maria insistiu, a menina está indisposta. Ele simplesmente respondeu, ordens são ordens. Ela recusou-se a render-se, esperando que ele saísse. Ligou para o médico privado de Paulo e explicou-lhe brevemente a situação. O médico prometeu passar na noite seguinte, mas essa consulta nunca aconteceu. Quando chegou, Carlos Santos estava à sua espera no portão, dizendo que a menina sente-se melhor e não precisa de ver ninguém. O médico olhou para ele e depois foi-se embora, ainda sentindo uma profunda sensação de que algo estava errado. Rui, entretanto, estava concentrado noutra coisa. No escritório da Costa Entreprises, descobriu que as nomeações de Jorge coincidiam perfeitamente com o horário de viagem de Paulo. Ninguém na empresa tinha sido informado. Viu o nome de Jorge aparecer na lista de consultores financeiros independentes, algo que Paulo nunca tinha autorizado. Rui gravou tudo e manteve-se em silêncio, esperando pelo momento certo. Sandra apertou o seu controle sobre a casa dia após dia. Anunciou a todos que Mariana estava numa fase de repouso absoluto, proibindo visitas a Maria e até mesmo ao Rui do segundo andar. Ninguém deve incomodá-la, pois o médico recomendou que ela precisa de total tranquilidade, declarou, a sua voz resoluta. A suspeita de Maria aprofundou-se. Uma tarde, viu Sandra a remexer no escritório de Paulo. Abriu a gaveta da secretária e tirou o livro de contabilidade de acionistas e a chave do cofre. Maria aproximou-se cautelosamente, tentando manter a sua voz neutra. O que está a procurar? Sandra virou-se, oferecendo um sorriso fino. Apenas a tirar o pó. Sabe como sou meticulosa. Fechou a gaveta e foi-se embora, como se nada tivesse acontecido. Maria viu-a ir, uma premonição arrepiante a subir-lhe pelo peito. Naquela noite, sentou-se na cozinha, escrevendo uma carta à mão para Paulo. A sua caligrafia era trêmula, mas firme. Senhor, algo está terrivelmente errado em casa. Jorge regressou, Carlos Santos tem o controlo, e a senhora Sandra tem acesso a documentos financeiros. Anexe cópias de um recibo de flores fúnebres e o cartão de visita de Jorge. Por favor, regresse a casa imediatamente. Dobrou a carta, selou-a no envelope, depois fotocopiou o recibo e o cartão de visita, metendo-os dentro. Antes do amanhecer, planeava enviar a carta por correio internacional, a única forma de garantir que Paulo haveria. Naquela noite, na sala de estar, Sandra estava sozinha sob a luz do candeeiro, o seu copo de vinho tinto ainda cheio. O seu telefone vibrou. Jorge. Ele regressará em breve, a sua voz era curta e urgente. Precisamos de nos mover rápido. Faz com que todos acreditem que a menina está criticamente doente. Assim, ele não conseguirá pensar com clareza. Sandra olhou para o relógio, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente. Entendido. Eu trato disso. Desligou, virou-se para o corredor. Carlos. Carlos Santos apareceu quase instantaneamente. Prepara o quarto para que pareça que a Mariana está gravemente doente, instruiu Sandra. Luzes fracas, frascos de medicamentos à volta da cama, e se alguém perguntar, diz-lhes que ela tem muita febre. Carlos acenou sem fazer perguntas. Entendia o seu papel nesta narrativa. No sótão, Mariana acordou à meia da noite. Passos apressados ressoaram lá em cima, misturados com uma luz fraca que se filtrava pela fresta da porta. Ouviu o som de algo metálico a cair ao chão, depois uma porta a fechar-se à chave. O ar no quarto sentia-se denso. Mariana sentou-se, chamando suavemente. Não houve resposta. Abraçou a carta da sua mãe, sentada em silêncio, apenas ouvindo o som da chuva que começava a bater no telhado de metal. Lá embaixo, Sandra movia-se pelo quarto, reorganizando os papéis na secretária de Paulo. Ficheiros da empresa, documentos de seguros, extratos de conta, todos foram reunidos e colocados cuidadosamente numa pasta preta. Sempre que olhava para a assinatura de Paulo, os seus lábios curvavam-se, metade satisfeitos, metade temerosos. A porta principal abriu-se suavemente.
Maria entrou com o seu casaco vestido. Sandra virou-se, o seu olhar aguçado. Maria, onde vais a esta hora? Maria respondeu em voz baixa, enviar uns papéis a um conhecido. Sandra acenou, os seus olhos ainda a observá-la. Enquanto Maria se ia embora, levantou-se, caminhando pela casa, ouvindo os passos da idosa desvanecerem-se no pátio. Maria caminhou rapidamente junto aos sobreiros, agarrando o envelope no bolso do seu casaco. O céu começava a clarear, uma névoa fina pairava ao redor. Chegou à caixa de correio no final do caminho de entrada, cada passo era pesado, como se alguém a estivesse a observar. Quando chegou, abriu a tampa e deixou cair a carta dentro. Atrás dela, o vento assobiava suavemente através das árvores. O som da porta da caixa de correio a fechar-se soou alto e definitivo. Maria ficou imóvel por um momento, a sua mão apoiada na tampa, respirando profundamente. Sabia que, a partir deste momento, não havia volta a dar. Dentro da casa, Sandra observou pela janela, vendo a figura da idosa desaparecer na névoa. Levantou o telefone, ligando a Jorge pela última vez. Está tudo pronto. Só estou à espera. Jorge riu-se suavemente. Bem. Ele assinará. É só uma questão de tempo. No sótão, Mariana ainda estava sentada junto à janela, a primeira luz do dia a atingir os seus olhos. Escreveu em voz baixa no seu caderno, ouço o vento, mas não sei o que traz. Fechou o caderno, colocou na sua almofada, depois deitou-se de lado, agarrando a carta da sua mãe. Lá fora, no pátio, o carrilhão de vento tocava uma melodia suave na névoa fina, misturando-se com o som final da caixa de correio a fechar-se, levando o segredo da Quinta dos Pinheiros para longe, no tranquilo amanhecer. Era uma tarde fria e chuvosa em Lisboa. O céu era de um cinzento pesado. Paulo acabara de sair da sala de conferências, a sua gravata afrouxada após mais de 4 horas de negociação com parceiros europeus. O maior contrato do ano estava ao alcance, apenas à espera da sua assinatura. O seu jovem assistente apressou-se, entregando-lhe um envelope com um carimbo postal de Portugal, enviado do Alentejo. Senhor, sem remetente listado. Paulo assinou brevemente, deslizando-o para o bolso do seu casaco sem lhe prestar muita atenção. De volta ao seu quarto de hotel, preparou uma chávena de café antes de abrir o envelope. Dentro, 3 pequenos itens caíram sobre a mesa, um recibo de flores fúnebres, um cartão de visita que dizia Jorge Pereira, consultor financeiro, e uma foto impressa desfocada. Paulo inclinou-se, os seus olhos imediatamente intensos na foto. Sandra estava ao lado de Jorge no pátio traseiro, segurando um ficheiro selado com o selo vermelho da Costa Entreprises. Sentou-se em silêncio, examinando cada detalhe. A data era clara, há 5 dias. Lentamente, pegou no seu telefone e ligou para casa. Ninguém respondeu. O tom de chamada frio repetiu-se 3 vezes antes de se desligar. Tentou o número de Maria, a linha reportou fora de serviço. Um arrepio percorreu-lhe as costas. Abriu o seu computador portátil e acedeu à rede interna da empresa. O sistema requeria autenticação de 2 fatores, mas o histórico de acesso mostrava 2 inícios de sessão de um endereço IP no Alentejo na última semana. Paulo estreitou os olhos, abrindo o registro. A conta utilizada era o seu próprio nome, mas a pessoa que acedeu deteve-se apenas na pasta de autorização de investimento. Quando abriu o relatório interno, viu uma frase que lhe gelou o sangue: Jorge Pereira, assessor temporário autorizado por P. Costa. Nunca tinha assinado ou permitido isto. O telefone tocou de novo, o seu assistente informava que os parceiros estavam à espera para assinar o contrato. Paulo parou em frente ao espelho, olhando para o seu reflexo. O seu rosto estava cansado, mas uma faísca de suspeita acendeu-se nos seus olhos. Deu-se conta de que, se ficasse mais um dia, poderia perder tudo. Adia a assinatura. Diz-lhes que preciso de rever a cláusula final, disse, a sua voz baixa. Depois, ligou diretamente ao seu piloto privado, prepara o jato. Voamos de regresso ao Alentejo esta noite. Do outro lado do oceano, na Quinta dos Pinheiros, Sandra estava sentada na sala de estar com o telefone colado à orelha. A voz pertencia a Jorge. Acabei de receber a notícia, o contrato de Lisboa está feito. Isso significa que ele ainda está ocupado por lá, disse Jorge com confiança. Sandra sorriu, com as pernas cruzadas, o seu vestido branco justo ao corpo. Eu disse-te. Ele não suspeitará de nada. Finalizamos tudo amanhã de manhã e depois tudo se transfere. Envia-me uma mensagem de confirmação. Não demores. Farei isso. Jorge desligou. Pousou o seu copo de vinho sobre a mesa. Na superfície, já havia um novo conjunto de documentos, cópias da procuração que Carlos Santos acabara de trazer do escritório de Paulo.
Sandra praticou uma assinatura com uma caneta, a escrita curvando-se suavemente, mas com frieza. Entretanto, Carlos Santos caminhava pelo escritório, arrumando documentos. Gavetas abertas, papéis financeiros, planos de investimento, tudo empilhado cuidadosamente numa pasta preta. Olhou para a moldura familiar na secretária, uma foto de Paulo, Isabel e Mariana junto ao sobreiro vermelho. Carlos pegou na moldura e pousou-a virada para baixo. No sótão, Mariana jazia exausta na cama, a sua cabeça apoiada no seu caderno. Não via Maria há 3 dias. Cada vez que chamava à porta, só ouvia a voz de Carlos: vai dormir, pequena. Só conseguia escrever notas curtas no seu diário: mãe, ouço vozes estranhas lá embaixo. Em Lisboa, Paulo fechou o seu computador portátil e ligou ao seu diretor financeiro. Verifica todos os direitos de acesso às minhas contas. Qualquer pessoa fora da lista antiga, bloqueia-a imediatamente. A sua voz era firme. O outro lado respondeu com um rápido clique de teclas. Senhor, há 2 ordens de transferência temporária pendentes de aprovação, relacionadas com a autorização de investimento. Paulo deteve-se por uns segundos. Anula-as. Agora. Olhou pela janela, a chuva a desfocar a cidade. As luzes dos carros brilhavam sobre a rua molhada, estendendo-se em riscas amarelas quebradas. Na sua mente, a imagem de Sandra ressurgiu, o seu sorriso suave na noite de núpcias, o olhar agradecido quando disse: obrigada por estares aqui. E perguntou-se o que estava a olhar agora, a verdade ou uma armadilha construída pela sua própria confiança. O relógio aproximava-se da meia-noite quando Paulo saiu do hotel. Não informou ninguém. O carro levou ao aeroporto privado, o vento a açoitar o seu casaco enquanto subia as escadas de metal. Olhou para o céu completamente escuro, apenas as luzes amarelas do aeroporto a estenderem-se como pequenos fogos. Dentro da cabine do jato, Paulo sentou-se sozinho. Então, abriu o envelope de novo. A luz fraca apanhou o seu rosto. Cada detalhe na foto tornou-se mais claro: a mão de Sandra no ombro de Jorge, o ficheiro selado da empresa, a pulseira que lhe tinha dado no dia do seu casamento a refletir a luz. Fechou os olhos e suspirou. Alentejo, direto, sem paragens, instruiu. O piloto acenou e o motor rugiu, rasgando a noite. No mesmo momento, na Quinta dos Pinheiros, Sandra entrou no quarto. Abriu o seu telefone e leu a mensagem de texto de Jorge: amanhã, transfere todos os ficheiros sob nome temporário. Quase terminamos. Apagou a mensagem, bloqueou o telefone e deitou-se na cama, a sua cabeça a descansar sobre uma pilha de papéis por assinar. Carlos Santos verificou as janelas no corredor, certificando-se de que tudo estava seguro. No sótão, Mariana mexeu-se à meia da noite, ouvindo o som fraco do motor de um carro que se afastava do portão. Não sabia que era o carro que levava o seu pai, agora a caminho de regresso. Alto no céu, entre 2 continentes, o jato inclinou-se suavemente, deslizando através da camada de nuvens. A luz vermelha do motor refletiu-se no rosto de Paulo, os seus olhos ainda abertos, a olhar para a distância. Na sua palma, apertava fortemente a fotografia desfocada, onde as figuras de Sandra e Jorge ainda estavam juntas, um aviso que tinha chegado tarde demais. O voo noturno começou, e no Alentejo, outro amanhecer esperava, onde tudo parecia precisamente orquestrado para receber aquele que vinha a casa. O céu do Alentejo estava sombrio quando o carro preto parou no portão da Quinta dos Pinheiros. O caminho de entrada, ladeado de sobreiros onde Paulo e Isabel outrora deram as mãos, levando Mariana à escola, estava agora imerso num pesado silêncio. O portão principal estava aberto, mas ninguém esperava lá fora. A luz do alpendre continuava acesa, embora já fosse de dia, como se tivesse sido esquecida. Paulo saiu do carro com uma pequena mala na mão. Franziu o sobrolho ligeiramente quando viu pilhas de jacintos brancos junto ao caminho. O cheiro era frio, agudo e melancólico. Vários ramos já tinham ficado amarelos. Inclinou-se, olhando para a etiqueta, em amorosa memória de Mariana Costa. A respiração ficou-lhe presa no peito. A porta principal estava ligeiramente entreaberta. Empurrou-a suavemente e entrou. A sala de estar estava envolta num estranho tom cinzento. A mesa de jantar estava coberta com um pano preto, e fitas brancas pendiam nas paredes. No centro da mesa havia um quadro intitulado Convidados para o Memorial de Mariana Costa. O nome da sua filha estava proeminentemente centrado. Paulo agarrou a borda da mesa, os seus nós dos dedos brancos. Música suave, mas oca, flutuava do salão. Caminhou em direção ao som, um passo de cada vez, até que ouviu a voz de Sandra. Deve estar organizado mesmo a tempo, Carlos. A funerária disse que podem entregar antes do meio-dia de hoje. Revisa a lista pela última vez. Carlos Santos respondeu suavemente, entendido.
Eu trato disso. Paulo parou no umbral da porta, vendo os dois parados perto. Numa mesa próxima, havia uma urna de cerâmica branca, ainda por marcar. Não conseguiu pronunciar uma única palavra. Então, quando Sandra se virou, o seu rosto empalideceu instantaneamente. O olhar de Paulo pareceu congelar o ar. Ela hesitou por um momento, depois forçou um sorriso. Paulo. Meu Deus, regressaste. Eu não esperava. Ele não respondeu, simplesmente passou por ela, os seus olhos fixos nos ramos murchos sobre a mesa. O ar adensou-se como fumo. Caminhou diretamente escadas acima, cada passo pesado. O corredor do segundo andar estava escuro, as cortinas corridas. A porta do quarto de Mariana estava fechada à chave. Bateu 3 vezes. Não houve resposta. A sua mão agarrou o puxador da porta e girou com força. A fechadura abriu-se com um estalo. O quarto ficou exposto, cheirando a remédios misturados com leite velho. O ar era pesado e úmido. Uma luz fraca filtrava-se pela pequena janela. Mariana estava encolhida na cama, pequena sob os cobertores emaranhados. Ao seu lado, jaziam recipientes de medicamentos espalhados e uma garrafa de água vazia. Mariana, chamou Paulo suavemente, a sua voz entrecortada. A menina abriu os olhos, os seus lábios secos e gretados. Pai, sussurrou. Paulo apressou-se, ajoelhando-se junto à cama, puxando-a para os seus braços. Estou aqui, meu amor. O pai está aqui agora. Sandra ficou congelada no umbral, sem se atrever a entrar. A sua mão tremia ligeiramente, agarrando o seu telemóvel. Os olhos de Paulo dirigiram-se a ela, frios e pesados como aço. O que fizeste à minha filha? Ela abanou a cabeça. Eu só segui as instruções do médico. A Mariana estava fraca, eu preocupei-me. Que médico? Interrompeu a Paulo, a sua voz baixa, mas decisiva. Não recebi absolutamente nenhuma comunicação. Levantou a Mariana, envolvendo o cobertor à volta dela. Ao passar por Sandra, apenas disse, afasta-te. A sua voz era baixa, no entanto, tinha uma autoridade que fez toda a atmosfera ficar rígida. Sandra recuou, apoiando-se contra a parede, olhando atrás deles. Lá embaixo, Paulo colocou a sua filha no sofá e pegou no seu telefone para ligar ao seu médico privado. Venha à quinta imediatamente. É urgente. Não tirou os olhos da sua filha, segurando a sua mão firmemente. Mariana tentou sorrir fracamente. Sabia que voltarias. As palavras eram tão leves como um sopro, obrigando Paulo a olhar para baixo para esconder a onda de emoção. Sandra sentou-se na cadeira em frente, em silêncio, constantemente a verificar o relógio. Quando o carro do médico soou fora do portão, fechou os olhos brevemente, escondendo a sua ansiedade. O médico entrou, olhando ao redor. A atmosfera na casa fez-o hesitar. Tomou-lhe o pulso, mediu-lhe a respiração, depois dirigiu-se a Paulo. Não há sinais de recaída. Apenas sofre de esgotamento, falta de sono e desidratação, provavelmente devido a stress prolongado. Paulo acenou ligeiramente, o seu olhar fixo em Sandra. Quem? Quem te disse que ela precisava de repouso absoluto? Sandra respondeu rapidamente, apenas pensei que era o melhor para ela. Estava preocupada com a saúde dela. Paulo levantou-se lentamente. Eu tratarei do seu cuidado de agora em diante. Paulo dirigiu-se a Carlos Santos, dando uma breve ordem. Sai desta casa. Agora. Carlos começou a dizer algo, mas ao ver o olhar de Paulo, simplesmente acenou. Inclinou a cabeça e dirigiu-se à porta. O som da porta a fechar-se ressoou pesadamente na sala de estar. Sandra sentou-se imóvel, a sua mão ainda no seu telefone. Ouviu Mariana chamar pai no quarto ao lado. Ouviu o médico a dar instruções para a medicação e os passos de Paulo a subir as escadas para levar a sua filha de volta ao seu quarto. Cada som parecia rasgar a fachada de compostura que ela tentava manter. Quando a casa se acalmou em silêncio, abriu o seu telefone. O seu dedo digitava rapidamente. O ecrã mostrava uma mensagem de texto não enviada. Ele voltou. Tudo pode desmoronar-se. Adicionou outra frase. Como arranjo isto? E pressionou enviar. O ecrã confirmou que a mensagem tinha sido enviada. Colocou o telefone sobre a mesa, recostando-se na cadeira, olhando para o teto. De cima, a voz de Paulo flutuou fracamente, o seu tom baixo e tranquilo, mas carregando um poder que fazia toda a casa conter a respiração. Sandra fechou os olhos, respirando rapidamente. Tudo o que pensava estar sob controle agora escapava-lhe das mãos. E em algum lugar, nesse pesado silêncio,
Paulo estava a começar a juntar a narrativa que tinha sido torcida durante a sua ausência. A noite caiu sobre a Quinta dos Pinheiros com uma tensão tão tensa que poderia quebrar. A luz do escritório brilhava através da fresta da porta, projetando uma risca amarela pelo longo corredor. Paulo permaneceu ali, com a camisa desabotoada, os seus olhos fixos no cofre da parede. Costumava ser o único com a chave. Agora, uma marca de arranhão fresca na fechadura indicava claramente que alguém mais tinha estado lá dentro. Inseriu a chave e girou-a suavemente. A porta de aço abriu-se com um estalo. Dentro, os ficheiros estavam empilhados cuidadosamente, mas não na sua ordem habitual. Algumas capas eram novas, de uma cor diferente, faltando a etiqueta que Isabel costumava colocar. Puxou as pastas, uma por uma, folheando-as rapidamente. A secção de autorização financeira estava mais de metade vazia. Debaixo delas, havia um envelope fino e selado. Dentro, havia uma pequena pendrive prateada. Paulo ligou a pen ao seu computador. A pasta abriu-se, revelando uma série de ficheiros estranhos. Documentos de transferência de ações com o nome Costa Enterprises. Autorização temporária. Destinatário, Corporação Aurora, S.A. A última linha fez-o franzir o sobrolho. O nome da empresa pertencente a Jorge Pereira. Cada ficheiro de dados continha grandes somas de dinheiro, transferidas constantemente a cada semana durante o último mês. Na pasta oculta, havia extratos bancários. Paulo abriu-os, o seu coração apertou-se. Transações que transferiam fundos da empresa para a Corporação Aurora estavam listadas logo abaixo da entrada, autorizado por S. Marques, cada assinatura eletrónica uma falsificação da sua. Recostou-se na sua cadeira, olhando fixamente para o ecrã brilhantemente iluminado por um longo momento. Só se podia ouvir o tic-tac do relógio. Depois, levantou o telefone e ligou ao seu advogado privado. João, mantém isto estritamente confidencial, disse Paulo, a sua voz baixa. Preciso que audites todas as transações da Costa Enterprises durante os últimos 2 meses. Qualquer quantia relacionada com a Corporação Aurora, congela-a. E não notifiques ninguém, nem mesmo a equipa executiva. Tens provas suficientes para incendiar toda a empresa, se quisesse. O outro lado deteve-se, depois o advogado respondeu, trato disso de imediato. Enquanto Paulo desligava, a porta principal abriu-se suavemente. Maria entrou, ainda a usar o seu velho casaco. Ouvi dizer que regressaste, disse ela, a sua voz tensa pela emoção. Paulo virou-se, vendo o seu rosto tremer pela primeira vez em anos. Recebi a tua carta, disse ele em voz baixa. Chegou mais tarde do que esperava. Maria apertou as mãos com força. Enviei-a há 3 semanas, por correio internacional. Temia que, se a enviasse diretamente, ela descobrisse. Paulo acenou ligeiramente, olhando ao redor da sala e suspirando. Ela cortou toda a comunicação. Tudo entre mim e esta casa estava completamente isolado. Serviu 2 chávenas de chá, empurrando uma para ela. Obrigado por teres ficado, Maria. Ela inclinou a cabeça. Apenas fiz o que era correto. Depois, relatou os detalhes, Carlos Santos, Jorge, os recibos de flores fúnebres, o memorial falso. Paulo ouviu, os seus olhos tornaram-se mais frios, as suas mãos fortemente entrelaçadas sobre a secretária. Quando ela mencionou a Mariana, os seus olhos vacilaram brevemente. No andar de cima, um ligeiro ruído. Mariana acordou, abrindo os olhos enquanto a luz do quarto do seu pai se filtrava pela fresta da porta. Olhou ao redor, notando que a casa estava estranhamente brilhante. Levantando-se, caminhou lentamente para as escadas. Paulo encontrou-se com a sua filha no degrau inferior, pequena no seu pijama. Pai, chamou, a sua voz ainda fraca. Por que há tantas flores brancas na nossa casa? Paulo sentou-se, abrindo os braços para a abraçar. Está tudo bem, Mariana. Vou tirá-las todas. Já ninguém te vai assustar. Ela enterrou a cabeça no seu ombro, acenando ligeiramente. Só quero que a mãe esteja aqui. Paulo fechou os olhos, uma onda de dor silenciosa e fugaz passou sobre ele. Eu sei. Mas agora, não deixarei que ninguém te faça mal. Na manhã seguinte, Sandra afirmou que ia encontrar-se com o advogado da empresa. A sua voz era casual, mas a sua mão agarrava a sua pasta de ficheiros firmemente. Paulo viu-a ir, sem fazer perguntas. Apenas disse, vou precisar do carro ao meio-dia. Ela acenou, oferecendo um sorriso forçado. Enquanto o carro de Sandra saía do portão, Paulo ligou a Rui. Segue-a. Mantém a distância. Rui não perguntou porquê. Ligou o carro, seguindo de perto, de longe.
Através do para-brisas, viu Sandra conduzir diretamente para os arredores da cidade, depois virar para um velho estacionamento. Outro carro estava à espera. Jorge saiu. Os dois trocaram palavras rápidas, a pasta de ficheiros a mudar de mãos. Rui levantou a sua câmara, tirando fotos continuamente, mantendo uma distância segura. Após alguns minutos, Jorge entrou no seu carro e afastou-se a toda a velocidade na direção oposta. Rui enviou as fotos. Naquela noite, quando Paulo abriu o ficheiro, a imagem era clara. Sandra de costas, Jorge a inclinar a cabeça, as suas mãos a tocarem-se durante a troca de documentos. No canto da foto, o texto desfocado na pasta de ficheiros dizia Costa Entreprises, pacote de transferência. Paulo transferiu imediatamente os dados para a sua máquina pessoal, estabeleceu uma nova palavra-passe e enviou uma cópia ao seu advogado. Sabia que o que tinha era suficiente para apresentar queixa-crime, mas o que mais o gelou foi o momento. Todo o plano foi executado enquanto ele estava a assinar contratos em Lisboa. Cada passo preciso e clandestino. Naquela noite, o vento lá fora assobiava suavemente através dos sobreiros. Maria estava na cozinha, a arrumar os ramos brancos restantes. Mariana estava sentada à mesa de jantar, desenhando com lápis de cor, tentando manter um sorriso. Quero desenhar a mãe de novo, disse ela, mas estou a começar a esquecer-me de como é o seu rosto. Então, Maria virou-se, as lágrimas a rolarem pelas suas bochechas. Está tudo bem, querida. A tua mãe está sempre perto. Paulo regressou ao escritório, verificando o cofre de novo. Tinha tirado fotos de cada página, cada número. Fez notas privadas, planeando enviar os ficheiros para a polícia financeira na manhã seguinte. Enquanto guardava a pen no bolso do seu casaco, os seus olhos detiveram-se na foto de família. Isabel estava a sorrir, Mariana nos braços da sua mãe, e ele estava atrás delas. Uma imagem outrora cheia de paz, agora apenas uma recordação do que tinha perdido. O telefone vibrou suavemente, uma mensagem de texto de Rui. Ela está a regressar. Traz uma nova pasta de ficheiros. Paulo verificou o relógio, quase 6 da manhã. Uma luz fraca antes do amanhecer transmitiu-se para a parede. Fechou o seu computador, deslizando a pen para o bolso interior do seu casaco. Lá embaixo, Maria tinha fechado uma pequena mala. Empacotei roupa para a menina, caso queira levá-la esta manhã. Paulo acenou. Bem. Iremos embora daqui depois de ter uma última conversa. Mariana ainda estava a dormir, o seu rosto suavizado após muitos dias de fadiga. Inclinou-se, ajustando o cobertor para ela. Lá fora, o som de um motor rugiu. O carro de Sandra parou em frente ao portão. A porta abriu-se, os seus saltos a baterem constantemente no caminho de pedra. Na sua mão, segurava a nova pasta, o seu rosto parcialmente obscurecido por óculos de sol escuros. Paulo estava junto à janela, a luz da manhã a atingir o seu rosto. Uma suave rajada de vento varreu, fazendo voar uma nota escrita à mão na secretária, revelando a pequena escrita, Corporação Aurora, o homem por trás de tudo. O som da porta principal a ser destrancada ressoou do vestíbulo principal. Sandra entrou, tirando os óculos, um sorriso frio nos seus lábios. Então, Paulo virou-se, olhando-a com calma. Os seus olhos encontraram-se numa breve quietude silenciosa, pesada como um momento antes de uma tempestade. Sobre a mesa, já havia um ficheiro aberto, junto a uma chávena de café frio e uma pendrive prateada. O silêncio na casa era tão profundo que o tic-tac do relógio era claramente audível. Maria estava no final do corredor, agarrando firmemente um pano de limpeza, os seus olhos cheios de ansiedade. Rui estava perto da porta, com as mãos entrelaçadas nas costas, esperando ordens. Onde estiveste desde esta manhã? Perguntou Paulo, a sua voz firme. No entanto, cada palavra carregava um peso imenso. Sandra colocou a pasta sobre a secretária, sorrindo ligeiramente. Fui ver o advogado da empresa. Temos alguns procedimentos a finalizar depois da tua viagem de negócios. Paulo não respondeu, usando apenas a ponta do seu dedo para folhear a primeira página do ficheiro na secretária. Um acordo de transferência de ações temporário. A linha de assinatura deixada em branco. O destinatário chamado Sandra Marques. Debaixo, outra pasta, um contrato de seguro de vida. O beneficiário claramente estabelecido, Sandra Marques, cônjuge legal, herdando direitos de preservação de ativos em caso de falecimento do herdeiro direto. Ele parou na última linha, levantando a cabeça para olhar para Sandra. Os seus olhos encontraram-se num longo silêncio. Sandra manteve a compostura, inclinando ligeiramente a cabeça. Estás a suspeitar de mim? Paulo não respondeu. Fechou o ficheiro, depois abriu uma gaveta e tirou outro conjunto de documentos.
Cópias de transações da conta de Jorge para a Corporação Aurora. Maria, inconscientemente, deu outro passo atrás. A sala parecia encolher. Então, Rui olhou para baixo, as suas mãos a apertarem-se ligeiramente. Sandra soltou uma pequena risada, aproximando-se da secretária. O que estás a ler? Só estava a ajudar-te a organizar a papelada. Sabes como sou arrumada. Odeio a desordem. Paulo folheou outra página, desta vez uma confirmação de tutela temporária para Mariana Costa, com um selo notarial ténue de um escritório de Évora. Logo abaixo, a assinatura falsificada com o seu nome. Sandra levantou a vista, a sua voz suave, mas fria. A isto chamas organizar. O sorriso desapareceu dos lábios de Sandra. Ficou imóvel, sem oferecer uma reação imediata. O ar estava pressurizado, como se alguém tivesse agarrado cada respiração na sala. De repente, o telefone de Sandra tocou. O ecrã mostrava duas palavras: Jorge Pereira. Paulo olhou para Rui. Grava. Rui pegou no seu telefone, ativou a função de gravação e ficou imóvel. Sandra atendeu o telefone, caminhando lentamente para o corredor. A sua voz sussurrada. Olá. Do outro lado, a voz de Jorge era urgente e profunda. Sandra, qual é o estado dos ficheiros? Preciso dos originais antes que auditem as contas. Sandra deu as costas à sala, tentando manter a sua voz uniforme. Tudo continua nas minhas mãos. Mas ele sabe. Tenho a certeza. Jorge deteve-se por uns segundos. Se ele suspeita de algo, não deixe que envolva um advogado. Transfere os originais esta noite. Entendes? Sandra engoliu em seco. Entendo. Desligou, agarrando o telefone firmemente, o seu peito agitado. Quando regressou à sala, Paulo já não estava lá. Na secretária, só restava a pendrive prateada, a mesma que ela tinha tentado esconder do cofre. Junto a ela, havia um pedaço de papel dobrado. Eu sei tudo. PC. Sandra abriu a pen e o ecrã do computador iluminou-se. Dentro, havia uma gravação da sua recente conversa com Jorge. Cada palavra, cada frase, ressoava claramente. A sua mão tremeu ligeiramente, o suor a perlar a sua testa. Recuou, os seus olhos vazios. Paulo estava agora no segundo andar. Estava junto à cama de Mariana, observando-a dormir profundamente, o seu rosto ainda pálido, mas muito mais tranquilo. Inclinou-se, acariciando suavemente o seu cabelo. De uma pequena gaveta da mesinha de cabeceira, tirou uma foto de Isabel, a sua primeira esposa, tirada no dia em que plantaram sobreiro no pátio da frente. Deslizou a foto para o bolso do seu casaco, os seus olhos fecharam-se brevemente. Lá fora, a chuva começou a cair, as gotas a baterem no vidro da janela. No pátio, Rui estava sob o toldo com o telefone colado à orelha. Tem provas suficientes, sussurrou Rui. À primeira hora de amanhã, entregamos tudo ao advogado. Então, do outro lado, o advogado respondeu rapidamente: arranjarei as testemunhas. Certifica-te de que ninguém sabe antes de os ficheiros serem apresentados. Afirmativo. Rui desligou, os seus olhos a estreitarem-se ao ver a silhueta de Sandra aparecer no segundo andar. Ela estava junto à janela, olhando para o pátio através do vidro encharcado de chuva. Sandra viu Rui ao telefone, os seus olhos brilharam com um olhar frio. Não medo, mas cálculo. Quando os faróis de um carro se acenderam, brilhando no reflexo, viu brevemente a silhueta de Paulo a sair da casa, vestindo um casaco castanho e levando uma pasta de documentos. Sandra retirou-se da janela, o seu coração a bater com força. Sabia que esta noite, se o deixasse ir com aquela evidência, tudo colapsaria. Agarrou firmemente a borda da cortina, os seus olhos a escurecerem. No pátio, Rui guardou o seu telefone, vendo o carro de Paulo virar para a estrada principal, as luzes traseiras vermelhas a desvanecerem-se na noite chuvosa. Suspirou, sabendo que, a partir deste momento, todos os segredos da Quinta dos Pinheiros já não poderiam ser contidos. A noite do Alentejo era amargamente fria. A chuva não tinha cessado, açoitando contra as janelas do carro como longas cordas. O carro de Paulo parou em frente a um velho edifício no centro histórico de Évora, o escritório do seu advogado privado. As luzes continuavam acesas dentro do edifício, apesar de ser quase meia-noite. Abriu a porta, levando a pasta de documentos. O vento fez o seu casaco ondular ligeiramente, os seus sapatos a rangerem no pavimento molhado. O advogado, João Esteves, estava à espera, o seu rosto tenso, mas os seus olhos resolutos. Tens a certeza de que queres apresentar isto esta noite? Perguntou João. Paulo colocou a pasta sobre a secretária e abriu-a.
Não posso esperar mais. Se o deixar para amanhã, tudo na minha casa pode ser apagado. Tirou a pendrive prateada e as cópias do contrato da pasta. João examinou-as, a sua expressão tornou-se séria. Todos estes registros de transferência de dinheiro e assinaturas falsificadas. Isto pode levar a um caso criminal. Paulo acenou ligeiramente. Eu sei. Mas preciso de garantir a segurança da minha filha antes de revelar qualquer coisa. Um som fez com que ambos os homens se virassem. A porta foi empurrada com força. Sandra estava ali, o seu cabelo molhado, o seu casaco úmido pela chuva, os seus olhos cheios de fúria. Não posso acreditar que me trairias até este ponto. Entrou, a sua voz embargada, mas decidida. Paulo não se levantou. Traição. Como chamarias ao que tu e o Jorge estavam a fazer? Não entendes. Sandra colocou a sua pasta sobre a secretária, a água da chuva a pingar no chão. Só queria proteger-me. Estava cansada de ser tratada como uma estranha naquela casa. Tu e a menina, ambos viviam na memória da Isabel, e eu não era mais do que um fantasma. Paulo levantou-se, a sua voz a baixar. Tinhas tudo, Sandra. Uma vida com que milhares sonham. Mas escolheste a traição. Escolheste tomar a empresa. Escolheste destruir a confiança que depositei em ti. Finalmente, ela soltou uma risada aguda e cansada. Confiança. Chamas confiança a vigiar a tua esposa em segredo. Acreditas sempre que tens razão, Paulo, mas não te dás conta de que me levaste a isto. Queria ver-te cair, só uma vez. Então decidiste começar com a Mariana, interveio Paulo, os seus olhos afiados como uma faca. Que culpa tem uma criança? Ela parou em seco, a sua respiração entrecortada. Eu não tinha a intenção de lhe fazer mal. Mas eu só precisava que me prestasse atenção. Paulo aproximou-se, a sua voz muito baixa. Querias a minha atenção organizando um falso memorial, isolando e aterrorizando a menina na sua própria casa. Sandra virou-se, os seus olhos acesos. Fui longe demais, eu sei. Mas não entendes. O Jorge só queria usar-me como um peão. Eu não tinha saída. Não tinhas saída. Sempre tiveste uma opção, disse Paulo lentamente, e escolheste mal, o ar na sala era denso. João levantou-se em silêncio, dizendo suavemente, Paulo, acho que devíamos. Mas Paulo levantou uma mão, indicando silêncio. Olhou para Sandra, depois disse, vieste aqui para recuperar estes ficheiros, não é assim? Sandra não respondeu, mas os seus olhos disseram tudo. Abriu a pasta, tirou a pendrive prateada e colocou-a no centro da mesa. Se realmente queres terminar com isto, podes levá-la. Mas uma vez que saias daqui, a polícia saberá de tudo. Jorge, a tua única oportunidade é dizer a verdade agora mesmo. Ela olhou para a pen, as suas mãos a tremerem. Não entendes. O Jorge não me deixará em paz. Se tornares isto público, eu serei a primeira a perder tudo. Paulo cruzou os braços, o seu olhar indiferente. Não creio que o Jorge te possa fazer nada sem o teu consentimento. Ela aproximou-se, o suficiente para que as suas respirações se misturassem. Sabes por que fiz isto? Perguntou em voz baixa. Porque nunca me amaste. Eu era uma substituta para uma sombra morta. Cada vez que me olhavas, não me vias a mim nos teus olhos, mas a ela. Paulo permaneceu em silêncio, a luz da janela a brilhar sobre metade do seu rosto, revelando olhos cansados. Talvez tenhas razão. Nunca esqueci a Isabel. Mas o amor não pode ser uma desculpa para a traição, Sandra. Não destruíste o meu passado, destruíste-te a ti mesma. Adeus. Ela soltou uma risada curta e frágil, a sua voz a quebrar-se. E quê? Prefiro ser odiada a ser esquecida. Eu. João interveio. Se queres proteger-te, posso ajudar. Mas deves cooperar. O Jorge já está sob investigação, e o que fizeste pode ser mitigado se fizeres uma declaração. Sandra olhou para ele, os seus olhos a vacilarem. Um longo silêncio se produziu. Finalmente, dirigiu-se a Paulo. Se contar tudo, perdoar-me-ás. Paulo respondeu suavemente, não posso prometer isso. Mas protegerei a nossa filha de tudo o que causaste. As lágrimas corriam pelo rosto de Sandra. Mas Marco. Ainda a chamas nossa? Mesmo que seja só um hábito. Queria ouvi-lo. Caminhou para a secretária, colocando a sua pasta sobre ela. Isto contém os originais de cada transação. O Jorge obrigou-me a assinar, e eu aceitei porque tinha medo de te perder.
Paulo olhou-a durante muito tempo. Ainda podes salvar-te, Sandra. Ela acenou, mas a sua voz era desoladora. É tarde demais. Nesse exato momento, o telefone de João tocou. Era a polícia financeira. Sandra ouviu por uns momentos, depois levantou a vista. Acabaram de deter o Jorge. Ele vai a caminho da sede. Sandra congelou, recuou, os seus olhos turvos. Não. Ele não me deixará sair impune. Não. Paulo levantou-se, colocando uma mão no seu ombro, a sua voz tranquila, mas firme. Já ninguém tem o poder de te ameaçar. Acabou. Ela levantou a vista, olhando profundamente nos seus olhos, um olhar misturado com arrependimento e desespero. Olá. Sabes o que é mais aterrador? O quê? É quando me dei conta de que, apesar de fazer tudo, nunca tocaria o teu coração. Paulo não falou, apenas a olhou, os seus olhos pesados com o peso do tempo perdido. Uma rajada de vento frio entrou do corredor, fazendo um papel na secretária esvoaçar até ao chão, revelando as palavras escritas à mão, declaração da verdade, Sandra Marques. Ela inclinou-se, olhou para as palavras e assinou suavemente. Vou assinar, disse ela. Então, João ofereceu-lhe uma caneta. Ela pegou nela, a sua mão ainda a tremer. Cada traço da assinatura foi como um corte agudo ao passado. Quando pousou a caneta, soltou um longo suspiro, fechando os olhos. Paulo olhou-a durante muito tempo. Obrigado por finalmente teres escolhido o que é correto. Ela virou-se, a sua voz rouca. Não por ti. Pela menina. Lá fora, a chuva tinha amainado. As luzes da rua brilhavam através da janela, iluminando o rosto de Sandra, cansado, pálido, mas tranquilo. Enquanto João recolhia os ficheiros numa pasta, Paulo virou-se e falou-lhe suavemente. Entrega isto à polícia à primeira hora da manhã. Mantém-na aqui esta noite. Mantém a imprensa afastada. Saiu para o corredor. O som da porta a fechar-se suavemente, mas ressoando no seu coração como o golpe final a um velho capítulo. O amanhecer do Alentejo arrastou-se após uma longa e úmida noite. A luz apagada filtrava-se através dos sobreiros cobertos de orvalho, projetando uma risca amarela no escritório onde Paulo finalmente adormecera após horas de vigília. O telefone a vibrar na secretária despertou. O ecrã mostrava uma notificação do Departamento de Polícia de Évora, Jorge Pereira apreendido ao sair do estado. Todos os documentos falsificados apreendidos. Paulo agarrou o telefone, metade acreditando, metade atordoado. Levantou-se, caminhando rapidamente para a janela. No jardim, uma densa névoa ainda se agarrava. Tudo estava quieto, como se a casa estivesse a ouvir a notícia com ele. Cerca de 2 horas depois, João ligou. Detiveram-no na ponte 25 de Abril. O seu carro continha dezenas de documentos assinados falsamente, juntamente com uma pendrive com dados da conta da Corporação Aurora. Ele testemunhou que tudo foi dirigido pela Sandra. Paulo fechou os olhos, respirando profundamente. Mantém a informação interna até que a ordem de busca seja assinada. Já está. A polícia chegará à quinta esta tarde. Naquela tarde, carros de polícia pararam no portão da quinta. Luzes azuis e vermelhas refletiram-se no pequeno lago em frente à casa. Investigadores com casacos escuros levavam envelopes selados e câmaras. Sandra regressou exatamente quando o portão se abria. João saiu do carro e viu a linha de pessoas no pátio. João a falar com o detetive-chefe, os seus olhos a moverem-se rapidamente. Paulo estava nos degraus com os braços cruzados, o seu rosto inexpressivo. O que está a acontecer? Perguntou Sandra, a sua voz áspera. O detetive levantou a ordem de busca. Precisamos da sua cooperação, Sra. Marques. Há provas que a ligam diretamente ao caso de falsificação de documentos financeiros. Ela deu um passo atrás, o seu rosto a empalidecer. Engana-se. Eu. Mas Paulo interrompeu-a, a sua voz baixa, mas clara. Não fales mais, Sandra. Tudo foi gravado. Cada palavra, cada número. Sandra olhou ao redor, como se procurasse uma escapatória. Os ficheiros que pensava ter destruído estavam agora em envelopes selados, segurados pela polícia. Quando lhe pediram para assinar a confirmação, as suas mãos tremeram tanto que a caneta caiu ao chão. Inclinou-se para apanhar, as lágrimas a correrem pelo seu rosto incontrolavelmente. Paulo manteve-se imóvel, os seus olhos já não tinham raiva, apenas o esgotamento de alguém que tinha suportado demasiada perda. Quando os carros de polícia saíram do portão, ele permaneceu no mesmo lugar, observando como o último veículo desaparecia pelo caminho cheio de folhas douradas. No andar de cima, Mariana estava sentada junto à janela,
ouvindo as sirenes desvanecerem-se. Maria sentou-se ao seu lado, afagando suavemente o seu ombro. Ela não voltará, minha menina. Mariana ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: o meu pai vai ficar bem? Ele é mais forte do que pensas. Maria sorriu, os seus olhos amáveis, mas avermelhados. Lá embaixo, Rui regressou, segurando um ficheiro da equipa de investigação. Colocou-o na secretária em frente a Paulo. Aqui está o relatório completo. A Costa Enterprises foi isenta de escrutínio. O seu controlo executivo foi restaurado. Paulo folheou algumas páginas, lendo em silêncio. Os seus olhos detiveram-se na secção Informador Interno, Maria Lima. Levantou a vista para a escada onde ela estava e acenou ligeiramente. Um agradecimento silencioso. Naquela noite, ao cair da noite, começou a cobertura mediática. No ecrã da televisão na sala de estar, as notícias transmitiam continuamente: Jorge Pereira, o cérebro por trás do engano financeiro da Costa Enterprises, foi preso. Uma repórter estava em frente ao portão da quinta, a sua voz a ressoar claramente. Segundo fontes internas, foi Paulo Costa, o CEO da Costa Enterprises, quem pessoalmente forneceu as provas que levaram à investigação. Maria desligou a televisão quando notou que a Mariana estava a olhar. A menina levantou a vista, os seus olhos preocupados. O meu pai vai-se embora de novo. Paulo abanou a cabeça. Não, meu amor. Estou aqui agora. E desta vez, não vou a lado nenhum. A menina sorriu, inclinando-se lentamente no seu ombro. Então, quero que me leves ao jardim amanhã. Quero replantar o sobreiro que a mãe amava. Paulo acenou suavemente, a sua mão a descansar sobre o seu cabelo. Faremos isso juntos, Maria. Fora da janela, a escuridão suavizou-se. A chuva tinha cessado por completo, deixando apenas o cheiro à terra úmida após a tempestade. Maria trouxe 2 chávenas de chá quente, colocando-as suavemente sobre a mesa. Bem, esta casa está finalmente tranquila, senhor. Paulo sorriu fracamente. Tranquila, mas diferente. Diferente significa viver, respondeu ela suavemente. Melhor do que os dias cheios apenas de medo. Paulo olhou ao redor da sala. A mesa de jantar limpa de flores brancas. A parede adornada de novo com a foto de Isabel que Mariana tinha pedido a Maria para limpar cuidadosamente. Mas nesse mesmo momento, soou um suave estalido. A moldura da foto deslizou do seu gancho, caiu ao chão e o vidro estilhaçou-se em 2. Paulo inclinou-se rapidamente, apanhando-o. Um fragmento de vidro refletiu a luz, mostrando os seus olhos profundos, cansados, mas pacíficos. Sorriu suavemente, murmurando: Vês, Isabel? Cumpri a minha palavra. Lá fora, o vento soprou fortemente através das árvores, fazendo o portão de ferro abrir-se ligeiramente. O ranger das dobradiças ressoou, e quando no pátio. A luz do corredor derramou-se, iluminando a área escura no alpendre onde as folhas de sobreiro restantes, carregadas de água, caíram uma por uma. Paulo levantou a vista, observando a porta abrir-se. Não saiu. Apenas ficou ali por um longo momento. No ar fresco, sentiu a proximidade do amanhecer de amanhã. O amanhecer de um novo começo, onde todos os segredos tinham sido lavados, e a Quinta dos Pinheiros, depois de todos estes anos, finalmente respirou de novo. Passou um ano desde a noite chuvosa e o som áspero das sirenes da polícia fora do portão da quinta. Agora, a quinta que outrora esteve cheia de fraturas mostrava uma aparência completamente diferente. As paredes foram repintadas de branco, o jardim cuidadosamente cuidado, e as velhas janelas abertas de par em par para receber a luz do sol. No portão de ferro, montou-se uma nova placa com dignidade: Centro de Apoio Infantil e Familiar Manhã Serena. Paulo estava em frente ao portão, a sua mão a tocar ligeiramente nas letras, os seus olhos suaves e serenos. Tinha-se retirado do mundo dos negócios. Já não era o CEO da Costa Enterprises, já não estava preso por reuniões intermináveis nem precisava de bilhetes de primeira classe para viajar para todo o lado. Agora, o seu dia começava com o cheiro a chá da manhã, o som dos risos das crianças a ressoarem no jardim, e o suave arranhar dos pincéis do pequeno estúdio de Mariana. A quinta era agora um lugar onde crianças traumatizadas redescobriam a esperança. No corredor do primeiro piso, as coloridas pinturas de Mariana estavam penduradas numa longa fila, cada uma acompanhada por uma linha escrita à mão, porque alguém acreditou que eu podia viver. Mariana estava maior, mais saudável, as suas bochechas rosadas de novo. Frequentava aulas de terapia de arte, passando todos os dias a pintar sob a sombra do sobreiro que a sua mãe tinha plantado. Mas esse lugar era agora o seu pequeno santuário, onde as memórias tristes se dissolviam gradualmente no aroma à terra e vento. Cada vez que a via sorrir, Paulo sentia que o seu coração se abrandava,
como se a menina mesma fosse a luz que curava todas as feridas persistentes. Maria era agora a diretora do centro. Ainda usava o seu velho casaco de malha, movendo-se rapidamente entre as salas, organizando os horários diários das crianças. Rui encarregava-se da logística, conduzindo a carrinha de doações, por vezes demorando-se mais do que o necessário para falar com as crianças sobre as suas viagens. Numa manhã de maio, um repórter da revista O Mensageiro do Alentejo chegou para uma entrevista. A jovem segurava um bloco de notas, olhando ao redor da vibrante cena antes de perguntar: pode partilhar porque escolheu abrir o centro na mesma casa que uma vez foi a sua residência privada. Paulo sorriu, os seus olhos suaves. Porque, por vezes, a única forma de perdoar o passado é transformá-lo em algo bom para o presente. A repórter acenou, anotando as palavras. Depois, disse suavemente: as pessoas chamam-lhe aquele que trouxe a luz de volta à sua própria casa. Mas Paulo simplesmente respondeu com um sorriso. Naquela tarde, Mariana levou uma tela recém-terminada ao corredor para a pendurar. A pintura mostrava o amanhecer a filtrar-se através de uma porta ligeiramente aberta, e à distância, a silhueta de um homem de mão dada com uma menina pequena. No canto da moldura, escreveu: para o meu pai, aquele que ficou. No pequeno escritório no final do corredor, Paulo ainda conservava a velha secretária de madeira que Isabel tinha usado para desenhar o design interior da casa. Sobre a secretária, colocou a foto da sua esposa e a velha carta de Maria. A carta que mudou tudo. Cada vez que se sentia cansado, abria a carta e lia as linhas desfocadas, lembrando-lhe que se Maria não se tivesse atrevido a enviá-la naquele dia, poderia ter perdido tudo para sempre. Numa tarde, Mariana e um grupo de crianças do centro plantaram um novo sobreiro, mesmo ao lado do velho. O céu estava limpo, o vento soprava suavemente, e as jovens folhas sussurravam docemente. Paulo observava de longe, sentindo como se o tempo estivesse a voltar ao dia em que Isabel colocou pela primeira vez um rebento nesta terra. Quando Mariana levantou a vista, o seu sorriso fê-lo sentir-se suavemente, dando-se conta no fundo que cada perda pode ser curada se as pessoas ainda souberem como acreditar na bondade. Ao mesmo tempo, no Tribunal Federal, Sandra e Jorge foram sentenciados. O julgamento concluiu em silêncio. Paulo não compareceu. Quando João ligou, apenas disse uma frase: terminei. Deixa que a justiça se encarregue do resto. Naquela noite, o centro fervilhava com os preparativos para a sua celebração de primeiro aniversário. O pátio traseiro estava decorado com luzes amarelas, instalaram-se longas mesas de banquete, e as crianças corriam por todo o lado, levando balões marcados com a frase: a esperança vive aqui. Maria ocupou-se da coordenação, e Rui, desajeitadamente, rolou altifalantes para o relvado. Quando a cerimónia começou, Paulo estava nos bastidores, observando em silêncio a cena brilhante. Mais de 100 convidados, na sua maioria famílias que o fundo tinha ajudado, sentaram-se sob as luzes cintilantes. Um pequeno grupo de estudantes de arte interpretou a canção Chegou a Manhã. Mariana subiu ao palco com um vestido branco simples, segurando um pequeno pedaço de papel. A sua voz era trêmula, mas clara. Estas são umas poucas linhas que quero ler de uma carta que minha mãe me escreveu há muito tempo. Abriu o papel, os seus olhos olhando para a audiência. Não importa o que aconteça, a luz sempre te encontrará. Quando te sentires mais escura, lembra-te que alguém sempre mantém a lâmpada acesa, esperando que regresses. Um silêncio estendeu-se pelo espaço, depois irromperam os aplausos, longos, calorosos e profundamente comoventes. Mariana levantou a vista, oferecendo um sorriso suave. As luzes refletiram-se nos seus olhos, brilhando intensamente como estrelas. Paulo subiu ao palco, colocando uma mão no ombro da sua filha. Pai e filha inclinaram-se juntos perante o aplauso contínuo. Atrás deles, a cortina de luzes brilhava, pequenas luzes a iluminarem o palco como milhares de velas. Ao terminar a cerimónia, a multidão dispersou-se lentamente, deixando apenas luzes cintilantes e risos dispersos. Paulo e Mariana saíram para os degraus. Acima deles, o céu noturno estava limpo, algumas estrelas brilhavam sobre o jardim. Olá, pai, sussurrou Mariana. A mãe está a olhar para nós. Paulo sorriu suavemente, o seu olhar seguindo as estrelas. Se há algum lugar com luz suficiente para ela ver, é definitivamente aqui mesmo. A menina apertou a sua mão, apoiando a cabeça no seu ombro. Acho que ela estaria muito orgulhosa. Eu também, respondeu ele, a sua voz quente e profunda. À distância, o vento balançava suavemente os sobreiros recém-plantados, as folhas a sussurrarem na noite. Então, a luz derramou-se das janelas, iluminando a foto de família pendurada no corredor. Paulo, Isabel e Mariana, agora completamente restaurada. Nos degraus, o pai e a filha ficaram imóveis sob um céu brilhante, onde os risos das crianças ressoavam junto com o aroma a jasmim do início do verão. A porta atrás deles estava ligeiramente entreaberta,
a luz quente de dentro a sair, misturando-se com o vento. E nessa cena, a verdadeira luz tinha regressado. Na casa, nos seus corações, e na fé que finalmente tinham recuperado. E essa é a história desta noite. Uma jornada chega ao fim, onde a escuridão que uma vez os envolveu foi substituída pela luz da fé, do perdão e do amor. Paulo e Mariana navegaram os dias mais frios para encontrar calor dentro da mesma casa que uma vez conteve tanta tristeza. E tu, depois de ouvir esta história, quem te impressionou mais? Foi Paulo, o pai inabalável na tempestade, ou Mariana, a menina pequena, mas resistente, que sempre acreditou que a luz regressaria? Ou talvez tenhas tido um apreço especial por Maria, a mulher que silenciosamente preservou a consciência dentro daquele lar? Por favor, partilha os teus pensamentos nos comentários abaixo. Que momento da história ressoou mais contigo, e que ação te fez acreditar que a bondade sempre tem um lugar neste mundo? Espero ler as tuas reflexões para que possamos manter este calor juntos. Antes de fechar, uma noite verdadeiramente tranquila.